Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre um tema diferente, que é o medo antes da cirurgia de coluna. E eu trouxe esse tema hoje para vocês porque frequentemente acontece aqui no meu consultório de pacientes aguardarem, postergarem a cirurgia de coluna quando já existe uma indicação clara para isso, por conta basicamente de medo, né, ou pânico da cirurgia. E quando ela acontece, isso gera uma sensação de que houve perda de tempo e a cirurgia poderia ter sido feita antes. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o tema, como eu disse aqui para vocês, é o medo antes da operação. Muito bem, para qualquer tipo de cirurgia são conhecidos benefícios, né? Ou seja, tudo aquilo que vai melhorar com a cirurgia e principalmente resultados que não poderiam ser obtidos com outras formas de tratamento, como por exemplo na coluna, fisioterapia, medicações, acupuntura, enfim. E também, além dos benefícios, os riscos, né? Então toda cirurgia tem os seus riscos, algumas cirurgias com mais riscos, outras com menos, com frequência maior, frequência menor, e se coloca na balança então o que naquele caso tem preponderância, né? Se são os riscos ou se são os benefícios que a cirurgia traz. E quando o médico indica um tratamento cirúrgico, ele já tem na sua cabeça embutido todos os riscos e benefícios, porque ele conhece aquele assunto, ele sabe que para aquele tipo de doença o risco é A, B ou C, e o benefício também é conhecido, né? E a função dele é transmitir informação para o paciente para que ele possa tomar a sua decisão, desde que isso seja aplicável, desde que isso seja possível, né? O que eu quero dizer com isso? Que existem situações onde a indicação cirúrgica, por exemplo, ela é absoluta e urgente, ou seja, a não realização da cirurgia rapidamente pode implicar em danos irreversíveis, tanto do ponto de vista neurológico, quanto do ponto de vista até mesmo de vida, né? Risco de morte. Então, na coluna vertebral, um exemplo clássico disso são as compressões lombares agudas que levam à síndrome da cauda equina. Nós já falamos desse tema aqui algumas vezes, que é a compressão tão grave da coluna que leva à disfunção da bexiga, disfunção da força motora, muita dor, e que, se não for operada rapidamente, leva a condições neurológicas irreversíveis. Então, nessa situação, não tem muita margem para negociação com o paciente, né? A indicação tem que ser cirúrgica e rapidamente. Agora, existem outras situações onde a compressão, por exemplo, é menos grave, ou a condição é menos grave, onde é possível sim haver um diálogo e um comum acordo sobre a melhor indicação. E uma vez que a indicação seja cirúrgica, a questão o entendimento do melhor momento para que isso aconteça. Então vamos dar aqui um outro exemplo, né? Um exemplo também muito comum, que é a compressão das raízes nervosas por uma hérnia de disco. Essa é uma das cirurgias mais comuns do especialista em coluna vertebral, e também uma das cirurgias mais rápidas e eficazes e com menos complicações. A gente sabe que nos últimos anos houve grande evolução das técnicas, com menor invasão, então técnicas microtubulares ou técnicas endoscópicas, a agressão de partes moles é muito pequena. Além disso, a magnificação, as imagens são muito boas para o cirurgião. Então a gente tem câmeras 4K, câmeras de vídeo que fazem imagens maravilhosas e que ajudam sim na segurança cirúrgica,
porque mostram tudo com mais nitidez. E também os cirurgiões estão cada vez mais bem treinados, com técnicas mais apuradas, e isso faz com que as cirurgias sejam mais seguras. Então, por exemplo, numa cirurgia de hérnia discal, a chance de complicação neurológica que talvez seja a mais preocupante para os pacientes, que é paralisia. Então, o paciente entra no consultório com muito medo de que, se operar a coluna, vai deixar de andar. Então, essa complicação, por exemplo, em cirurgia de hérnia de disco, é algo extremamente raro. Extremamente raro. Numa cirurgia lombar, por exemplo, é difícil entender como isso poderia acontecer desde que a técnica seja feita da maneira adequada. Certo? Que complicação que pode acontecer numa cirurgia de hérnia? Bom, pode acontecer recidiva, recorrência da hérnia? Sim. Isso depende basicamente do grau da lesão que a hérnia proporcionou no disco na hora que ela rompeu. Então, num paciente com uma hérnia muito grande, que na hora que a hérnia saiu, né, lembrando aqui da hérnia, mais uma vez. Então aqui, ó, o disco vermelho, a hérnia é essa bolota que sai. A hora que essa bolota sai, essa lesão que é feita no disco pode ser maior ou menor, e uma lesão maior aumenta o risco de uma recidiva. Só que isso não depende do cirurgião, isso depende muito do tipo de lesão que aconteceu no disco. Então isso pode acontecer. Uma infecção, é claro que isso depende de hospital para hospital, mas infecção em hérnia de disco é algo que não passa de 1%. Então, a cada 100 casos operados, deve haver uma infecção, ou menos do que isso. Lesão neurológica, como eu já disse, extremamente raro, menos de 1%, com certeza menos de 1%. Extravasamento de líquido da coluna, que é a fístula licórica, isso depende muito também se é cirurgia primária ou de revisão. Então, se for uma cirurgia primária, a chance é muito pequena. Numa cirurgia de revisão, ou seja, já operou uma vez, vai operar a segunda, a chance é um pouquinho maior, mas também não passa de 5%. Então, essas são as complicações mais frequentes. Vejam que elas não são complicações rotineiras que acontecem com frequência, ao contrário do que passa pela cabeça dos pacientes, e que muitas vezes também não tem a informação mínima necessária de que os benefícios vão ser muito maiores do que os riscos. E por que eu trouxe isso aqui, né, hoje nesse vídeo? Porque recentemente eu operei um paciente que protelou por meses a cirurgia, ou por mais de ano, e no retorno agora, essa semana, ele estava completamente sem dor. Ele falou: doutor, por que você não fala sobre medo da cirurgia de coluna? Talvez, ele me falou, né? Talvez se eu tivesse visto um vídeo como esse, eu tivesse me motivado a operar muito antes do que eu resolvi operar e estaria me sentindo bem agora, muitos meses antes, não teria sofrido por tanto tempo de forma desnecessária. Então eu espero que esse vídeo encontre pessoas que estão com indicação cirúrgica. É claro, se não existe indicação cirúrgica, não tem por que pensar em cirurgia. A gente só está falando em casos que realmente precisam operar e que estão empurrando essa indicação para frente, sofrendo muitas vezes com dor por conta de medo e por falta de informação. Então, se esse é o seu caso, eu espero que esse vídeo te ajude a tomar a sua decisão e ficar bem sem dor o mais rápido possível. Até semana que vem.